desgraças. É, vocês gostam. Vamos lá para mais uma delas? Aqui, ó. Tô do lado de um motor BMW M64, um 6 cilindros maravilhoso, que já está aqui de 2023, já está com seus 22 anos. E eu vou aproveitar aqui os 22 anos, vou aproveitar que esse motor aqui é meu, esse carro aqui é meu, para falar para vocês de algumas coisas que me incomodam desde esses 22 anos, que não tem nada a ver com carro, tem a ver com educação e conscientização do público proprietário desses carros com essa idade e entre outros fatores. E aqui eu vou abordar especificamente alguns assuntos, como troca de óleo de câmbio, 22 anos, vai trocar o óleo de câmbio ou não? Número 2, vou fazer um pré-compra desse, vocês gostam dessa palavra pré-compra, né? Eu odeio ela, certo? Eu vou abordar, eu vou explicar para você aqui nesse carro a história do pré-compra e o que você deve esperar sobre qualquer serviço de pré-compra. Não, a Vanguard não faz pré-compra, ok? A gente faz uma outra coisa, que é melhor. Vou explicar nesse vídeo. E, por último, também sobre a tua expectativa em relação à manutenção do teu carro mais antigo. Eu estou falando aqui já de carro velho, tá? Posso falar porque é meu. Vou falar de manutenção de carro velho, o que você esperar e qual que é a relação que tem a manutenção do carro velho com a oficina que você escolheu, certo? Que você leva o teu carro para fazer a manutenção. Eu vou falar de todas de maneira geral aqui. Polêmico. 3 polêmicas. Óleo de câmbio, pré-compra e carro velho. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa curtido e já vamos entrar nas polêmicas. Vamos começar por onde? Só depois de você clicar, curtir, você vai se inscrever, porque eu vou passar informação útil para você parar de gastar. Você já entra nesse canal e nunca se inscreveu, certo? Certo. Agora que eu já falei, já gastei o seu tempo, que você não usou ainda para se inscrever, o vídeo começa. Então vai lá, primeiro, essa X3 aqui é minha, eu sou segundo dono, comprei esse carro ali por volta de 2008, mais ou menos, 2008. Comprei numa pechincha, certo? Paguei barato, não porque o carro estava ruim, pelo contrário, o carro estava até seminovo na época. Enfim, usei bastante, fiz várias viagens e fiz várias manutenções corretivas e quando era para fazer as preventivas eu sempre fiz o mínimo, o básico, o que surgia ali na hora ou no scanner ou na análise visual e quando eu fazia as de análise visual, porque esse carro estava com um vazamento, que viraram vazamentos e eu fui tocando, certo? Fui tocando porque, enfim, não, mas Guilherme, mas você tem oficina, para você é muito fácil. Não, pelo contrário, para mim custa o dobro estar com esse carro aqui no elevador fazendo serviço. Até porque ó, as peças desse carro aqui estavam em serviço aqui, eles tinham chegado em setembro, a gente está em quando? Abril? Isso foi o tempo que demorou para eu conseguir fazer subir esse carro, porque na verdade ele ficou numa situação que não dava mais para andar com ele, por causa do nível do vazamento aqui principalmente. E quando eu ponho o carro aqui, eu tenho o custo do carro aqui, porque eu pago toda a estrutura que eu tenho aqui igual, e eu perco a oportunidade de estar o teu carro aqui, certo? Então, para mim custa o dobro, que é o custo de oportunidade e o custo do serviço, entendeu? Isso dito, continuando, M54, um belíssimo 6 em linha naturalmente aspirado da BMW, com sistema de duplo vanos, produz aí os seus 200 e alguma coisa cavalos e está empurrando um carro, os seus 30 kg força mais ou menos, e está empurrando um carro aqui blindado, certo? Eu tenho esse carro, principalmente ele ficou na família porque ele é útil, ele resolve um problema meu de deslocamento diário aqui, apesar de que isso aqui faz 6 por litro, né? Então assim, tem um custo esse deslocamento um pouco mais alto aí, se comparado com o padrão do mercado. Na época era um bom padrão, hoje ele está um pouquinho caro, mas ainda assim é blindado e hoje esse carro está valendo quanto? 40 mil reais? Se muito, né? E aí eu já vou entrar no ponto aqui que uma das polêmicas que eu até nem citei no início do vídeo é, pô, vale a pena fazer tudo isso daqui que você está fazendo? Para mim eu acho que vale, apesar de todos os pesares que eu já falei aí para vocês, eu acho que vale, que o que esse carro entrega até hoje para mim, se eu for comprar um Kwid de 90 mil reais, ele não vai me entregar o que esse carro entrega. Então para mim vale a pena e por isso que eu estou fazendo o serviço. Certo?
Demorei um pouco, mas eu estou aproveitando que eu estou fazendo aqui e estou fazendo tudo, né? E quais eram os problemas que esse carro estava dando? Principalmente vazamentos. Se a gente dá uma olhada aqui no quadro, né, na parte que fica aqui embaixo, a gente tem aqui no planeta uma coisa que chama gravidade. Ela puxa tudo para baixo, inclusive o óleo que está saindo do motor, certo? Então o quadro ele vai acumular todo o óleo do vazamento que está vindo aqui de cima, ou dos vazamentos que estão vindo aqui de cima, certo? E da onde a gente tem vazamento? Nesse carro, eu tive vazamentos de óleo por mais de uma junta, inclusive a do cabeçote. Tava vazando óleo pela junta do cabeçote. Pera aí, tá aqui. Mas eu não estava tendo problema de falha de cilindro, perda de compressão, nada disso. Eu estava tendo um vazamento de óleo mesmo. Isso porque no projeto original da BMW, ela faz a junta do cabeçote para selar aqui compressão, arrefecimento e óleo, mas também a parte da corrente aqui ó, na frente. Ela também utiliza a própria junta do cabeçote para fazer a selar, né? Aqui eu tenho o óleo escorrendo aqui da parte de cima lá, aqui por esse buraco. E eu tava tendo, tanto ó, tá sujo aqui, né? Tá bem sujo na verdade. Tava vazando óleo por aqui, né? Aí você vai falar, porra, vai BMW. Não. Tem nada a ver com a marca. Tem a ver com um carro de 20 anos. Então, dos vazamentos que eu tive de óleo aqui nesse motor especificamente, eu tive o vazamento aqui pela tampa, olha aqui a junta do cabeçote nova, eu já estou com o cabeçote montado aqui inclusive. Eu estou aqui com a junta que faz parte da tampa da corrente frontal, certo? Então eu tinha vazamento por aqui. Eu tinha vazamento também por essa junta lateral. Tinha vazamento pela junta do cárter, né? E esses eram os principais vazamentos que eu tinha aqui. Eu não tinha vazamento na tampa de válvulas, apesar que eu já tinha feito essa junta há uns 10 anos atrás. E ela estava segurando bem e tal. Mas tinha vazamento nessa área aqui, né? E para fazer, eu tenho que sacar o cabeçote. E aí aqui já vai uma questão que eu abordei ali no início do vídeo, que é essa questão de manutenção de carros de 20 anos. Você vai adquirir um carro dessa idade, isso aqui vale para qualquer montador, não interessa quem fabricou, se for a Mercedes, se for a Honda, se for a Lamborghini, não interessa, tá? Todos os motores, eles são feitos de peças móveis que são fabricadas independentemente. O cabeçote é fabricado num lugar da fábrica, o bloco do motor é fabricado de outro, a tampa vem de um terceiro, etc, certo? E aí elas precisam ser unidas, certo? Elas precisam ser juntas. E na interface entre as duas, se a gente tem algum óleo passando sobre pressão, água, se a gente tiver dilatação, né, sobre outros fatores, você vai precisar de algum elemento de junta, certo? Para fazer a vedação, para fazer com que a pressão, os fluidos, os gases ficam dentro dos lugares que eles têm que passar, certo? Para não vazar para fora. E aí você usa junto. Bom, se bem que existem motores, né, que dependendo da precisão de usinagem que você tiver, você não precisa de junta. O Bugatti foi famoso por isso. Ele fez um motor sem junta, um motor gasketless, e ele acertou isso na precisão de usinagem que ele tinha. Beleza. Quantos motores desses acabaram rodando aí no mundo e o que aconteceu com esses motores 5 anos depois? Ninguém sabe. Mas o normal é a gente utilizar algum tipo de junta, certo? Então aqui, ó, eu tenho várias juntas aqui embaixo. Isso aqui é uma junta, geralmente a gente tem alguma parte metálica ou uma parte que devia ser borracha. Tá vendo o que acontece com a borracha aí quando ela tem, sei lá, 20 anos, né? E, aqui ó, retentor, aqui ó. E aí é o seguinte, o que você vai esperar de uma manutenção de um carro de 20 anos? Ah, eu levei lá na Vanguard, tava vazando aqui, eu troquei essa junta, troquei essa daqui, e o carro depois de um mês voltou a pingar óleo na garagem. Hã? Que oficina ruim, não? Não é assim? É, só que a gente está falando de um carro de 20 anos, certo? O que acontece? Bom, você tem que imaginar que o motor ele é uma panela de pressão, senhores, certo? E se você vier aqui na Vanguard de trocar a junta do cabeçote, a junta da tampa frontal, a junta do cárter, a gente vai dar garantia para você, certo? Seja a garantia da peça do que o fabricante que fabricou a peça está dando, seja a garantia do serviço, certo? Só que não é aqui só o único lugar que a gente pode ter vazamentos, né?
a gente tem outros lugares que também trabalham com vedações, como por exemplo, aqui na frente. A gente tem o retentor da polia do virabrequim, certo? E como o motor é uma panela de pressão, quando a gente começa a ter vazamento, é sempre a junta mais fraca que começa a vazar. Ela vaza e essa pressão ela diminui. Aí a gente vai lá, estanca essa parte, certo? E aí começa a vazar por outras partes que não estavam vazando quando você fez o primeiro diagnóstico. Entendeu? Eu estou falando aqui, por exemplo, vaza por esse retentor, você troca essa junta, essa junta, essa junta. Só que você não trocou o retentor, você não trocou a junta de tampa de válvula, você não trocou a junta da solenoide do variador, você não trocou o retentor traseiro do virabrequim, entre outras vedações que existem aqui nesse motor, certo? Então, se você fazer de um carro mais antigo, tá? Mais antigo eu estou falando de 10 anos em diante, e piora, se a gente está falando de 15 anos em diante, com certeza muito pior de 20 anos em diante, certo? Se você fazer um serviço parcial de junta do seu motor, você pode esperar nesses casos que vão surgir novos vazamentos por vedações que ainda são originais e que não estavam vazando antes de fazer o serviço, entendeu? Porque aquela pressão que estava empurrando agora essa junta que é nova, aqui a junta aguenta. Aí ela vai achar a outra vedação, essa aqui, por exemplo, essa daqui, essa aqui do cavalete do filtro de óleo e começa um novo vazamento, certo? Então a expectativa que você deve ter sobre a durabilidade do seu carro antigo, ela tem que ser real ao seu carro antigo. O que é velho vai vazar, entendeu? E é o meu caso aqui. O que eu estou fazendo aqui? 20 anos, começou a vazar por aqui? Não, não. Jogo de junta do motor, completo. Vamos trocar tudo, inclusive o que não está vazando, certo? Só que você vai falar, ah, Guilherme, que horror, mas para mim não compensa tirar o motor do carro e fazer tudo ao mesmo tempo. É, eu sei, só que sai mais caro você fazer picado, certo? Do que você fazer uma intervenção só. Se você for fazer picado, e pode ser assim, olha, a estratégia no final cabe a você decidir. Mas se você está com um carro de 20 anos, tem mais de um vazamento, considere baixar o motor e fazer tudo, porque daí você elimina os problemas de vazamento do motor, pelo menos para os próximos 10 anos, certo? É a expectativa que a gente tem aqui relacionada a isso. Beleza? Ou vai fazendo picado, né? É mais caro, tá? No final a conta sai mais cara. Segundo assunto, pré-compra, ok? O que é o pré-compra? Bom, o pré-compra ele vem de uma prática do mercado americano chamada PPI, ou Pre-Purchase Inspection, ou inspeção de pré-compra, certo? O pessoal do mercado trouxe esse termo para cá, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal paga ali um técnico, um inspetor para fazer uma inspeção visual do carro, se muitas vezes guiar o carro e falar para o dono que está interessado no futuro dono, na verdade, que está contratando o serviço, que está interessado na aquisição do carro, quais são os problemas que o carro apresenta naquele momento. Isso é diferente de quais são todos os problemas do carro, inclusive os ocultos. Entende a diferença? Existe uma diferença entre os dois. E a diferença está na expectativa, certo? De quando você fizer um pré-compra de um carro de 20 anos e esperar que o cara em 3 horas ele vai desmontar o motor, vai tirar o coletor de admissão, nenhuma pré-compra faz isso, para acessar esse tubo aqui, certo? E numa inspeção visual, o que o cara vai ver o tubo por fora aqui, ó? Dá uma olhada nesse tubo por fora. Tem algum problema nesse tubo? Não. Dá uma olhada no aspecto aqui. Ele parece estar ressecado? Não. Certo? Tinha vazamento de água em algum lugar? Não. Isso não significa que, mesmo com a análise visual, com o tubo montado no carro, a gente não tivesse um problema nesse tubo. Certo? Se você analisar ele por dentro, se você ver ele aqui no bocal, esse tubo está desmanchando, só que por fora ele está perfeito. Você vai mandar trocar um tubo que por fora está perfeito? Não. Você pagou pela desmontagem do tubo? Também não. Entendeu? Então isso é um vício que vai ficar oculto, porque essa ponta do tubo que está lá dentro do bocal, aqui dentro da bomba d'água, demora umas horinhas para tirar, e aí quando você vai tirar ela, o tubo é assim, ó, é fixado aqui, ó, esse bocal, esse bocalzinho com o reguezinho lá na ponta e 2 parafusos. Você tira os 2 parafusos, você tira o tubo,
a ponta fica lá dentro. Por quê? Porque é um tubo velho, entendeu? Então assim, ó, se você acha que você vai mandar o carro para fazer, eu não faço pré-compra, então eu posso falar isso. Eu faço uma outra coisa, que é inspeção visual, ok? Vamos falar disso mais para frente no vídeo. Então você vai lá e leva o seu carro no teu mecânico de confiança para fazer a inspeção visual do teu carro velho que você quer comprar, certo? Tem vários motivos para comprar carro velho, tá? Eu tenho vários aqui na minha carteira, assim, ó, para eu te dar. Compro carro velho. Mas depende do carro também, né? Depende do carro. Tipo uma Série 7 760 V12 biturbo, né? Individual, imagina? Continuando. Você tem que entender o que você pagou nesse serviço. Você não pagou pela desmontagem do tubo ou do carro completo, tipo essa coisa agora que você está vendo aí na tela. Você não pagou por isso. Fazer isso que você está vendo agora na tela demora dias, certo? E ninguém está pagando as horas homens necessárias para você chegar nesse nível de avaliação, certo? Quanto você pagou pela tua pré-compra? R$1.000? R$2.000? Beleza, não espere que o cara tirou o coletor de admissão para analisar o tubo, beleza? Só que isso vale para o resto do motor e do carro, beleza? Beleza, voltando para o meu caso específico, esse tubo de arrefecimento eu não tinha pedido quando eu estava desmontando, certo? Eu estava aqui só com o jogo de juntas, e aí durante a desmontagem esse tubo quebrou. O outro que vai aqui, ó, no cabeçote, não na bomba d'água, era de plástico também, e ele estava mais ou menos. Eu estou aproveitando que eu estou fazendo isso e mandei via YouTube. Então eu tive um orçamento complementar aqui para a gente fazer essa substituição desses outros itens que apareceram durante a desmontagem e que antes da desmontagem não apresentaram nenhum problema. Entendeu? Visualmente falando, ok? Não significa que eles não estavam por dentro todos ressecados, oxidados por ozônio, etc. Peça velha. Bom, se você não vai pagar para desmontar o carro inteiro e olhar tubulação por tubulação, cano por cano, ainda assim existe alguma forma que você recomenda para a gente comprar um carro usado, sabendo os riscos envolvidos na aquisição de um bem dessa idade? Sim, eu recomendo uma inspeção visual da Avantgarde, certo? É uma inspeção que sai de um laudo PDF, ela demora o dia inteiro e ela não envolve a desmontagem do carro inteiro, mas ainda assim é uma das inspeções visuais, ou PPI, se você preferir, mais completas que eu conheço, porque eu fiz baseado na Toyota, na Porsche e na Ford, trouxe os melhores práticas de cada uma dessas montadoras e eu criei a minha. A minha demora o dia inteiro para fazer, certo? Dependendo do carro. Tem carro que até a gente avança no segundo dia. Tudo sai com PDF, então os laudos das condições visuais dos sistemas do carro, a gente faz diversos testes de fluido, pneus, freios, parte eletrônica, né, com scanners oficiais, enfim, não precisa desistir de comprar aquela joia rara que você quer. No final, tudo uma questão de você alinhar as expectativas com a realidade, certo? E eu aposto que realidade impressa num laudo com fotos mais completa do que a da Avantgarde hoje não existe. E olha que eu sou um péssimo vendedor, certo? Então esse é o caminho mínimo que você tem que fazer se você quiser comprar um carro usado desse aí. Liga aqui e pergunta sobre a inspeção visual completa desses carros aí, sejam carros de coleção, sejam carros para uso do dia a dia, que a gente faz aí, seja seminovo, usado e até novos, né? A gente divulga pouco esse serviço porque, na verdade, a agenda já é cheia, um mês inteiro. Mas como eu abordei esse assunto aqui nesse vídeo, acho que vale a pena falar que a gente oferece também um serviço diferente, certo? Então, é isso. Pré-compra, não. Inspeção visual, sim. Depois, continuando aqui, outra curiosidade que eu tive aqui, esse motor ele passou por vários momentos de manutenção aqui na oficina. E na verdade, por incrível que pareça, eu não era o responsável pela manutenção e o acompanhamento dela aqui de fato. Que nem eu disse, eu só ia resolvendo os problemas conforme eles iam surgindo. Surgia luz no painel de trocar o óleo, eu ia lá e trocava o óleo. Surgia uma luz de injeção, eu ia lá e investigava e tentava resolver o problema. Surgia um vazamento de água, eu ia lá e tentava resolver. Só que esse carro passou por 3 fases de lubrificação
de mercado falando, né, de mercado, né? A fase inicial de quando ele foi lançado, quando os lubrificantes ainda, a gente estava ainda nessa época discutindo se óleo sintético dava borra ou não. Era essa discussão na época, com um certo sentido, porque era muito comum os lubrificantes de época apresentarem com o tempo uma oxidação e um depósito nas paredes internas aqui do motor de um verniz, né? Então era muito comum você tirar os motores dessa época, ainda os motores que trabalharam lá dentro da concessionária e tal, e a gente ter esse aspecto mais dourado, né? Isso por causa dos lubrificantes que eram vendidos na época de quando esse carro estava rodando, lá, os anos 2000, certo? Isso era consequência direta lá da lubrificação. E aí depois esse carro, ele passou por mais 2 fases de lubrificação. Depois que ele entrou aqui na oficina, fazendo a manutenção ali 2000 e... A Vanguard ainda não existia e eu comprei esse carro mais ou menos na época que a Vanguard começou, tá? Mas ele ainda chegou a fazer outras manutenções em outras oficinas, com lubrificantes diferentes, né? E o que eu tenho aqui é a prova do desempenho, né, de um bom lubrificante 100% sintético. Acho que essa questão já está superada hoje no mercado, mas também com um bom pacote de aditivos, certo? E isso a gente consegue ver na parte de aspecto aqui das superfícies desse motor, internas falando aqui especificamente. Se a gente fizer essa análise visual dessas partes aqui do motor, a gente percebe esse aspecto um pouco dourado, mas sem nenhum acúmulo de borra. Fora os lugares que a gente vai esperar sim um lubrificante depositado sobre a oxidação. O motor BMW, ele fica inclinado, né? A BMW sempre inclinou os motores para o lado do passageiro. Então o motor é montado mais ou menos assim no carro, né? Ele não fica de pé, que nem a Toyota, ele fica de lado, certo? Então significa que o óleo vai acumular para esse lado, né? Se você ver as gaiolas do comando de admissão, elas estão todas limpas. Se eu ver do lado do comando de exaustão, onde eu tenho aqui umas depressões, eu tenho sim um acúmulo de lubrificante que nunca foi limpo, né? Mesmo, ó, eu consigo ainda pegar um pouquinho de borra que acumularam aqui nessas depressões, que do lado da admissão tá perfeito, né? Então a gravidade vem, joga o óleo para cá e o óleo fica acumulado e nunca sai daqui. E aí ele vai cozinhando, né? Durante 20 anos. E aí ele fica aí. Mas veja que apesar disso, né, não há nenhuma necessidade de fazer um flush aqui nesse motor, porque o próprio uso de um bom lubrificante com uma boa base de pacotes de aditivos e uma boa base lubrificante que resiste à oxidação com o tempo, já é o suficiente para fazer uma limpeza, tá? Outras análises que eu posso fazer aqui visual, a parte de comandos, né, os câmbios, principalmente aqui o cume do câmbio está basicamente perfeito, ou quase isso, está flawless, né, nenhuma grande descoloração que a gente tem aqui, nenhum desgaste de material. Eu não fiz nenhuma aferição interna aqui do motor, esse motor não estava consumindo óleo, ele não estava fumando, nada disso. Então eu não me dei o luxo a desmontar a parte de baixo aqui do motor, acho desnecessário nesse caso. E outra coisa que chama atenção também é a questão do cárter, né? Deu para perceber nas áreas onde o lubrificante tem contato com frequência, que são essas áreas mais ou menos aqui, ó. Elas ficam mais ou menos nessa posição aqui, a gente estava com um aspecto dourado. E nas áreas onde o lubrificante não tem contato, nas paredes aqui da parte superior do bloco e tal, estava com uma coloração um pouquinho mais escura, né? Então dá para ver o caminho onde o lubrificante tem de fato contato e o restante é basicamente condensação da parte interna. Com o tempo vai oxidar mesmo, enfim, fica bem escurão. O que eu usei aqui? Eu usei principalmente o Motul 8100, o Excess, certo? Nunca fiz um flush, nunca trabalhei com nenhum tipo de aditivo aqui para resolver um problema que eu não tenho, tá? Se vocês quiserem a minha opinião sobre aditivos a lubrificantes, tá? Para 99% dos casos aí que a gente atende, se a gente trabalhar com um lubrificante que atende ou excede a norma mínima da BMW, que é nesse caso aqui a BMW Long Life 01, certo? E aí entra aquele gráfico aranha, que ninguém entende nada, mas isso é importante, tá? Porque, por exemplo, o aditivo do óleo, ele vai trabalhar
o aditivo a mais do óleo que você põe, tá? Essas garrafinhas de óleo de cobre que você compra aí nos balcões, você joga no motor, você provavelmente está partindo do princípio que o lubrificante que você põe no motor não tem o desempenho para redução de desgaste interna suficiente e você precisa complementar ela, certo? Em outras palavras, ao eu adicionar um aditivo aqui dentro desse motor para reduzir um desgaste que ele não vai ter, eu estar jogando a garrafa na pia ou dentro do motor, é a mesma coisa. Entendeu? Então por isso que nas trocas de óleos que eu faço aqui, eu prefiro já trabalhar com um lubrificante cuja formulação original de fábrica supere as normas mínimas da montadora. E é o que eu faço, é o que a gente tem, por exemplo, com o motor 800 XS. Não há necessidade de adicionar outros aditivos ali, ok? Ah, mas aquele projeto lá de preparação, com aquele comandão fudido de não sei o que, de adamantio, com o pistão de titânio e o não sei o que. Ah, não, beleza. Aí é outro mundo, senhores. Carro do dia a dia, carro preparado. É o mesmo óleo que eu uso na minha C63. É o mesmo óleo que eu uso... Não, o Autozan eu botei 300V, porque o Autozan é superior. Mas enfim, aditivos ao lubrificante que já excede a norma é jogar dinheiro no ralo. Beleza? Na sua maioria dos casos, existem exceções. Pronto, deixei a deixa, vamos continuar com a polêmica. O que mais que falta aqui? Vou falar agora de carbonização, depois eu vou acessar a polêmica do óleo de transmissão, tá bom? Carbonização interna também do motor, não estou falando da parte de lubrificação, estou falando de câmara de combustão, ok? Pistão, coroa, válvulas, tá? Esse carro aqui, ele foi utilizado por várias pessoas da minha família. E apesar de eu orientar, falar, olha, utiliza esse combustível ou aquele combustível, certo? O pessoal não necessariamente, assim, o pessoal trabalha no automático, né? Isso é normal. Eu também faço várias coisas do meu dia a dia no automático. Abastecer não é uma delas, mas são outras, né? E eu tenho certeza que esse carro rodou durante muito tempo com gasolina comum, ok? O que isso significa no longo prazo para um motor de injeção indireta? Isso significa que eu vou esperar... eu não falei ainda, acho que nesse vídeo, né? Esse carro está com 140 mil quilômetros mais ou menos, tá? Mas são 140 mil quilômetros rodados no pior cenário possível, no cenário de trânsito. Ou seja, eu estou medindo a quantidade de voltas que essa roda deu, mas eu não estou medindo a quantidade de voltas que esse motor deu. Entende a diferença? Se eu pegar uma rodovia a 100 km por hora, durante uma hora eu vou rodar 100 km. Eu medi a distância que a roda andou e eu tenho mais ou menos... Eu consigo estimar numa faixa média de rotação de 2.500 a 4.500, eu consigo medir quantas vezes esse motor rodou, né? Mas imagina que eu demoro uma hora, esse motor não tem o start-stop, para me deslocar 10 km por dia. Esse motor aqui rodou muito mais do que a roda. E o que você vê lá no odômetro é só o que a roda rodou. Entendeu a diferença? Então, eu vou esperar aqui o que a gente fala de uso severo, tá? A BMW, inclusive, tem o CBS aqui, o Serviço Baseado por Condições, então ela analisa o tempo que é que nem barco e aeronave, né? Você mede horas-voo, só que qual que é o problema do barco e aeronave? Elas sempre, geralmente, funcionam uma carga constante. Então, por isso que lá é mais fácil você fazer a manutenção, o plano de manutenção por horas-voo, né? O carro não, você tem um regime de carga bem variável. Principalmente quando você fica lá com o carro na marcha lenta, parado, no semáforo, aí o semáforo abre, aí você anda você anda 100 metros, aí você desliga, só que o motor está lá. E as coisas estão gastando, entendeu? Isso é uso severo. Então o que eu vou esperar de um carro que usa gasolinas duvidosas, ligado no trânsito durante muito tempo, sem carga, né? Eu vou esperar uma carbonização excessiva da parte aqui de coroa de pistão. Certo? Principalmente na parte e válvulas também. E de fato a gente teve uma carbonização aqui considerável, mas eu esperava mais. Se a gente vê, por exemplo, naquele vídeo da 545 que eu postei aqui no canal, ela estava muito pior. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Eu
tô até orgulhoso desse motor, assim, ó. Apesar dos pesares, assim, eu esperava que esse negócio já tá bem pior. Bom, lógico que pelo nível de carbonização que a gente acessou aqui, a carbonização ela vai existir, ok? Os aditivos de combustível e de lubrificantes, elas vão reduzir a carbonização, mas não vão eliminar. Então, assim, para o nível que estava aí, para um carro de 20 anos que andou na comum no trânsito, pô, tá bom. Sério, tô até orgulhoso aqui, né? Porque eu vivo num hospital. Eu vejo doente o dia inteiro, né? Aí você acha que a raça humana inteira é doente. Não. Aí você abre um exemplar, aí você fala, pô, achei que ia estar pior. Mas isso aí é normal, certo? Para essas condições, para esse perfil de uso, etc. Aí é aquela coisa, né? Mostrei para vocês aí desgraça, né? Mostrei os negócios tudo vazando. Mostrei os negócios tudo oxidado aqui, cheio de carvão ali nos pistões, né? Entenda que isso daqui, ele é um ativo de alto risco, mas de risco calculado, certo? A gente calcula o risco aqui, eu fiz os cálculos, trouxe para uma oficina de confiança, fiz o serviço, estou tranquilo em relação ao que a gente fez aqui, as peças que foram substituídas, etc. E isso não vale só para oficina, senhores, vale também para ativos e para a proteção do seu patrimônio. Então eu vou deixar aqui para vocês um link da Mercado Bitcoin, que fica sendo uma sugestão para você fazer um serviço especializado, que é você diversificar os seus ativos para criptomoedas, por exemplo, como uma forma de proteção de patrimônio, de uma forma simplificada, que não estou mostrando aqui nesse vídeo. Parece fácil eu tirar o motor, trocar todas as juntas, etc. E de fácil é. Você deixa o carro aqui e eu te entrego depois ele funcionando. E o mesmo vale lá para o mercado Bitcoin. Só que é mais fácil e mais rápido se você utilizar a plataforma deles, e eu vou deixar também um link com o QR Code que, se você utilizar e você movimentar a partir de R$50, eles vão lá e depositam mais R$25 para te ajudar, para te impulsionar, como uma espécie de bônus que você pode utilizar utilizando aí o QR Code, certo? E a diversificação de ativos aí, principalmente utilizando criptomoedas, é uma das orientações que a gente vê de especialistas. Entenda que isso daqui não é um canal de investimento, e eu não estou dando uma dica de investimento, mas eu estou dando uma sugestão para você considerar os criptoativos como uma forma nova de você diversificar o seu patrimônio, proteger ele, e a Mercado Bitcoin fica sendo a minha principal indicação aí para você fazer essas movimentações. É rápido, fácil, fica pronto antes de fazer todo esse serviço e botar esse carro funcionando. É coisa de 5 minutos apenas para você abrir um cadastro, utilizar o QR Code e começar a fazer as suas movimentações dentro da plataforma deles. Então, se você está inseguro ainda de dar o primeiro passo, utiliza o QR Code e vai buscar um especialista lá com a Mercado Bitcoin. Certo? Bom, vamos falar agora então sobre o último assunto polêmico que eu abri aqui nesse vídeo, que é troca de óleo de câmbio automático de carro de 20 anos. Ou quase. Vamos lá, tô com o câmbio aqui da X3, da BMW X3, e tá escrito aqui, ó, GM. Aí você, hã? GM? Mas não é uma BMW? Você pegou esse câmbio o quê? De Camaro? Não. A GM, só que aqui tá escrito GM Made in France. Não é a GM francesa, certo? Que fabrica câmbios automáticos. E a BMW, a BMW não tem fábrica de câmbio automático, que nem a Mercedes. A BMW vai lá na ZF, vai na GM, vai na Aisin, vai na Getrag para comprar os seus câmbios. Isso é uma prática de mercado, tá tudo certo, ok? Aqui eu tenho o câmbio da X3 GM de 6 marchas. Esse câmbio na época... Será que eu vou conseguir tirar sem rasgar? Eu devia estar olhando. Tá bonitinho. Olha lá, tem uma etiqueta no cárter escrito. Agora vamos entrar na polêmica do câmbio automático. Lifetime oil, no oil change. In case of repair, use only BMW oil, part number, blah, blah, blah. Other fluids will cause non-warrantable transmission damage. Yeah, motherfucker, you fucked if you change the oil of this transmission. Entendeu alguma coisa? Não? Eu devia estar fazendo do Open English.
A propaganda. Vamos lá. Aqui está escrito o seguinte nessa etiqueta, que vem de fábrica. Óleo vida longa, ou óleo do tempo de duração. Já vamos chegar nessa... Não troque o óleo. Em caso de reparo, utilize só o óleo da BMW. Outros fluidos vão causar transmissão não danos na transmissão não cobertos pela garantia. Ok? Polêmico isso aqui. Se você for no manual do fabricante, não BMW, BMW é esse aqui, ó. Se for o manual da GM, se você for no manual da ZF, você vai ver, aqui seria o equivalente seria o 6HP, e teve X3 sai com 6HP, tá? 6HP, 20 alguma coisa. Se você ver no manual de reparação desses fabricantes, lá vai ter a previsão de troca de óleo, se eu não me engano, da ZF, a cada 5 anos, 80 mil quilômetros, alguma coisa assim. E a BMW, ela põe essa etiqueta assim e fala assim, ó, não troca, beleza? O óleo de câmbio não troca. Por que não troca? Porque ele é um óleo lifetime, é um óleo que dura a vida útil do câmbio. Ok, vamos lá, duas coisas rapidamente aqui para falar. Número 1, BMW não treinou os seus concessionários no mundo inteiro, isso dá trabalho, isso envolve riscos, certo? Que são calculados na hora que eles jogam um carro no mercado e eles têm que dar a garantia desse carro durante um tempo. Lembra que também, vencido esse outro tempo, a BMW aqui vai continuar cuspindo o carro. A fábrica vai continuar lançando a X3 nova. E de fato, essa daqui é a primeira geração, a gente já está aqui na quinta geração da X3, quarta geração, enfim, né? E aí o que eles falam? Eles fazem um cálculo. Pô, vou selecionar uma boa transmissão, espero que ela não dê problemas, vou falar para o fabricante de transmissão quais são as especificações do meu projeto, vou fazer um controle de qualidade, vou botar no carro, vamos ver o que acontece. É isso que acontece de fato, ok? Alguns casos voltam, retornos. Ah, é defeito o quê? É defeito de uso, é defeito de fabricação, não sei. Como é que eu vou treinar o meu técnico que está lá na ponta no serviço de manutenção para detectar problemas, desmontar? Outra, qual que é a natureza de investigação e tempo dedicado para investigar um problema interno aqui de transmissão, seja de natureza elétrica, hidráulica ou física? Vale a pena? Aí eles fazem um cálculo. A BMW, no cálculo que eles fizeram, eles falaram, olha, não vale a pena a gente abrir transmissão. Se eu tiver algum tipo de transmissão relacionados a componentes internos, certo? Feito o diagnóstico básico, eu, BMW, vou dar um câmbio novo. E o meu técnico não tem que se especializar na desmontagem no câmbio GM para fazer algum tipo de reparo, substituição de componentes, etc. Com exceção, lógico, de solenoides, alguma coisa, dependendo do caso. Estou falando de maneira geral. Então o que eles falam? Óleo de transmissão de BMW não troca. Isso é a BMW falando. Isso não é o fabricante da transmissão. Entendeu a diferença? E óleo você sabe que degrada com o tempo, certo? Se você acessar esse vídeo que eu falei sobre vídeo de transmissões automáticas, troca de óleo vale a pena ou não, tem que fazer ou não? E lá eu falo, sim, tem que trocar o óleo, porque se você não trocar o óleo, é certeza que o câmbio vai quebrar. É a única certeza que você tem, certo? Se você não trocar o óleo, o câmbio vai quebrar, ok? Mas existem os casos de, troquei o óleo da minha transmissão e depois o carro apresentou um problema, ou o tranquinho que estava dando piorou e o carro não saiu do elevador. Sim, existem esses casos, que o desgaste interno dos componentes de uma transmissão usada e já rodada, certo? Que pode ter rodado com alta temperatura, pode ter rodado com fluido baixo porque tinha um vazamento, pode ter tido algum tipo de problema ali na parte de acionamento hidráulico, elétrico, etc. Fez os desgastes, você vai lá, trocou o óleo, botou um filtro novo, fez a adaptação, o câmbio não adapta mais. Por quê? Porque as tolerâncias internas de funcionamento do câmbio, pacote de embreagem e tal, já estão fora de especificação, certo? Não foi o óleo que causou isso. O óleo só revelou um problema que está dentro do câmbio, entendeu? Desde que, lógico, que você utilizou o óleo certo. Né? Se botar outro óleo aqui, você vai criar um problema. Agora, você esgotou o óleo, botou óleo novo, e em alguns casos você pode levantar sujeira, certo? Você pode desprender coisa que já está lá dentro. Enfim, a troca de óleo revela um defeito interno na transmissão, ok?
esses são casos muito específicos e a incidência que eu tenho disso aqui na oficina é baixíssima. Se 5 por ano é muito, tá? Que eu tenho desses casos, a não ser de casos que já entram com reclamações de luz de injeção acesa, troca, câmbio em emergência, etc. Certo? Tô com uma série 7 agora, E66, que está com problema de transmissão. Uma ZF, inclusive. E a minha GM da mesma época tá boa. Eu troquei esse óleo já, eu tô na segunda troca de óleo, eu troquei esse óleo aqui ali por volta de 2012, mais ou menos. Caralho, já faz 10 anos. O intervalo certo é 5. Então eu tô trocando aqui, ó, filtro, óleo, mas eu nunca tive nenhum problema nessa transmissão. E olha que eu sempre andei pesado, tá? Quando eu tô andando com o carro. Agora, tive sim problema na caixa de transferência, tá? Isso aqui é um outro componente, funciona com outro lubrificante. Esse aqui ele vai fazer a distribuição da tração, né? O torque entra aqui dentro do câmbio, é multiplicado ou dividido, e aí ele é distribuído para as rodas de trás ou para as rodas da frente, certo? Com um mecanismo aqui utilizando esse motor, um sensor de posição. Eu já tive 2 problemas nesse motor e os pacotes de embreagem que estão aqui dentro desse cilindro aqui, ó, eu já troquei uma vez, porque essa caixa de transferência ela é problemática, tá? Nunca tive problema nesse câmbio GM, estou trocando aqui pela segunda vez, atrasado, mas não estou preocupado, tá? Com o funcionamento dessa transmissão. Mas aqui eu já tive vários problemas aqui nessa caixa, né? Uns 3 problemas, né? 2 engrenagens e um pacote de embreagem aqui foram os serviços que eu já fiz na caixa de transferência, que também tem que trocar o óleo, ok? O problema da engrenagem é um problema de projeto, né? A engrenagem gasta, o desgaste dos pacotes de embreagem, enfim, é uso, né? Essa aqui foi a primeira X-Drive a ser lançada depois da X5, né? Teve a X5 E53, que veio com esse X-Drive ativo, e depois a X3 era do mesmo sistema. Não é BMW, não é GM, essa caixa aqui é ATL, né? Ou ATC, acho que nessa época era ATC, depois virou ATL, e outro fabricante, né? E aqui também, se for na BMW, deu problema, não é no motor, o cara vai trocar a caixa inteira, tá? E outras curiosidades aqui, o kit de juntas vem com os parafusos novos. Parafuso? Não, olha aí, o cara passa o orçamento e quer trocar os parafusos, que absurdo, R$200 de parafuso. Se você tem orçamento se no teu orçamento da tua oficina de confiança vem parafuso, senhor, a sua oficina é boa, porque ela entende o funcionamento do parafuso ou assiste o canal da Vanguard, né? E viu aquela explicação que eu dei nesse vídeo aqui sobre o parafuso ser uma mola elástica e ele está sujeito à deformação plástica. E quem inventou a troca dos parafusos não fui eu, vem no kit de troca de transmissão os parafusos novos, né? Então, resumindo o assunto aqui da transmissão é o seguinte: troque o óleo, porque se você não trocar, é certeza que a tua transmissão vai quebrar. E saiba que, dependendo dos níveis de desgaste ou do teu comportamento atual da transmissão, essa daqui, ela nunca me deu nenhum problema e eu não espero que nessa segunda troca de óleo aqui eu vou enfrentar algum tipo de problema, certo? Mas existem casos, certo, específicos que depois da troca de óleo algum tipo de problema pode aparecer. Eu não vou estender muito nesse vídeo, dá uma olhada naquele vídeo da transmissão que eu já falei, mas tira a etiqueta e troca o óleo, principalmente no intervalo certo. Cada fabricante vai ter o seu, eu não vou falar as coisas de cabeça aqui, porque depois eu pratico fake news, desinformação, né? Por quê? Porque os negócios é tudo feito nas coxas aqui, rápido, para soltar o vídeo amanhã, certo? Eu devia ter pesquisado antes, fazer uma tabela, mostrar aqui para você, não vai dar tempo, talvez em outro vídeo. Certo? Então é isso, essa daqui é a minha X3, um carro que... Quanto que custaria esse serviço aqui mais ou menos? O carro custa 40, vou gastando aqui uns 20, 25. Compro um Kwid? Não. É melhor que um Kwid? É. Vale a pena? Vale. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa daqui é a Vanguard.